Oi, gente, tudo bem? TCC? Vamos falar sobre a entrega 4 hoje? Primeiro, na nossa última orientação, eu já falei brevemente sobre alguns pontos que são importantes, e hoje, em particular, eu quero esmiuçar um pouquinho sobre algumas particularidades dessa entrega, né? Então, vamos lá, definindo a entrega 4. Gente, eu não sei, olha, se vocês já se atentaram, mas na noite de ontem nós já entregamos basicamente metade do nosso projeto, tá? Se vocês forem ver, em realidade, teoricamente eu já tenho a AV1 pronta. Teoricamente, por quê? Porque não necessariamente vocês estão com todos os itens prontos. Então, o quanto antes vocês conseguirem terminar, para nós será muito melhor para fechar essa avaliação. Então, mãos à obra, tá? Lembrando aqui, então, o seguinte, já trabalhamos 9 partes do projeto, né? Estamos hoje a falar sobre tamanho do projeto e inversões do projeto. Ou seja, tamanhos do projeto, vocês vão conversar muito com a questão da demanda que foi projetada, ou que vocês ainda estão projetando, tá? E também as inversões estão correlacionadas aos investimentos fixos que a tua empresa necessita para ela rodar. Fechando esse conteúdo aqui, gente, nós vamos entrar no coração do projeto, tá? Mas isso é para o próximo vídeo. Então, a entrega 4 é uma entrega que é para o dia 5 de outubro de 2022. Item 10. O tamanho do projeto. O tamanho do projeto, ele tem 4 grandes partes. A determinação do tamanho ótimo, os fatores limitadores do tamanho, a análise detalhada dos fatores determinantes na escolha do tamanho e a justificativa da escala de operação e do montante de investimento previsto. Então, vamos lá. Na determinação do tamanho ótimo, vocês vão comentar, basicamente, como que vocês chegaram no tamanho do projeto. Primeiro, o que é tamanho? Tamanho, via de regra, ele está determinado em como será a tua produção. Então, ele está sendo determinado em relação ao que você está projetando de possível demanda para o teu projeto. Por que eu falo possível demanda? Que, embora eu acredite que eu possa ter aquela quantidade de pessoas, talvez um número menor, talvez um número maior possa fazer parte. Ou seja, é apenas uma simulação. Então, vocês vão comentar muito sobre como que foi determinado e vamos revisitar lá, então, a demanda e explicitar que as projeções suas estão baseadas na demanda específica, tá? Não que vocês vão repetir a demanda, mas vão revisitá-la e comentar que o tamanho está focado diretamente na quantidade de pessoas que ele vai atingir projetados na demanda. Em relação aos fatores e limitadores do projeto, gente, vocês vão ter que, com base no item anterior, falar um pouquinho sobre as restrições que podem impactar diretamente no seu projeto. Ou seja, vocês especificamente vão ter que citar, especialmente ambiente concorrencial, sobre questões da economia, a macroeconomia, enquanto taxa de juros, de repente, enquanto, de repente, nível de desemprego, tá? Vou ter que comentar sobre a questão da tua precificação, então, os teus custos, tá? Ou, de repente, relativos à mão de obra, o que limita o teu tamanho? Ou, de repente, você pode falar o seguinte, não, Pudelco, basicamente, a limitação do meu projeto é a falta de recursos. Ou a necessidade de mais recursos, pode ser isso. Mas eu acho que não é tão simplório, porque, via de regra, para todo mundo, a falta de recursos é um fator limitador. E aqui nós temos que encarar o projeto como uma necessidade de eu ter um capital inicial e fazer com que o projeto se retroalimente, tá?
Na terceira parte, vocês vão detalhar o porquê vocês escolheram, então, aquele tamanho. Então, vão citar, vão revisitar o público-alvo e comentar as suas escolhas. Aí vão fazer um cruzamento com o resultado, com o local proposto onde vai ser implementada a empresa. Tá? E no final, vocês vão justificar esse tamanho de projeto, levando em consideração especialmente o que vocês prevêem em gastar. Então, essa é a parte 10. A parte 11, ela está focada no que a gente chama de inversões do projeto. As inversões estão relacionadas aos investimentos. Lembrando, investimento num conceito econômico, de economia, ciência econômica, é mudança da capacidade produtiva. Então, aqui, nós temos 3 grandes itens. O primeiro é a descrição de investimentos fixos, analítico e resumo. Segundo, cronograma físico de implantação do projeto. E terceiro, cronograma financeiro de aportes financeiros. Tá. Então, vamos lá. Descrição do investimento fixo. Investimento físico, fixo, basicamente, é o que vocês vão trabalhar com máquinas e equipamentos. Todas. Tá? Ou seja, quando eu falo que é um analítico, então eu vou colocar lá, de repente, um notebook, tá? Marca Asus, processador i9, vou colocar capacidade de RAM, placa de vídeo não sei das quantas, ou seja, vou fazer uma descrição e vou colocar quantidades, tá? No resumo, vocês vão repetir colocando apenas um notebook, marca Asus, só. Tá? Isso é a descrição. Então, na verdade, vocês vão fazer uma espécie de um quadro analítico, com mais detalhes, e um quadro resumo. O segundo, cronograma físico da implantação do projeto, basicamente o que é? É um cronograma. Então, por exemplo, vamos pegar o caso aqui do nosso notebook. Então, ali vocês vão separar ele por meses, seu cronograma, tá? Ou por semanas, de repente, tá? Normalmente a gente trabalha por meses ou por trimestres. Na verdade, grandes projetos, eles trabalham num ambiente de trimestres. Aqui vocês têm a possibilidade de trabalhar ou em semanas ou em meses, tá? Mas vamos voltar aqui. Cronograma físico. Então, vamos colocar esse mesmo notebook. Então, de repente, você pode colocar imediato. Esse imediato, se você separou o teu cronograma por mês, então, já imediato no próprio mês. Ou, de repente, você fez por semana, né? Imediato, primeira semana. Ou, de repente, em 3 semanas. Vou colocar lá um automóvel para a frota. Uma moto, tá? 2 meses após início das atividades, ou imediato. Entende como? Vocês vão colocar esse cronograma colocando, basicamente, o que é o investimento fixo colocado no item 1, e, basicamente, qual é o universo temporal que vocês vão utilizar. Tá? Lembrando, aqui eu gostaria que vocês trabalhassem por semana ou por mês. Como nós vamos trabalhar a questão das nossas simulações mensais na próxima entrega, eu dou a seguinte ideia para vocês. Façam um cronograma com um trimestre separado em meses e dentro dos meses, semanas. Então, lá, mês 1, semana 1, 2, 3, 4. Tá? Colocando lá para o seguinte. Então, agosto, setembro e outubro, por exemplo. Tá? Vejam quantas semanas tem em cada mês e façam dessa forma. E montem ali o seu cronograma físico. O item 3 é igual ao item 2, porém o seguinte, levando em consideração o aporte financeiro que você fará. Então, por exemplo, digamos lá que você colocou aqui casos que você já vai colocar ele na empresa imediato, já na primeira semana. Então, você vai colocar, basicamente, lá, vai pintar a primeira semana e vai colocar o valor dele. R$ 7.890. Vão pagar à vista. Ou, de repente,
se for um financiamento, se for um parcelamento, vocês vão indicar quanto que sairá período a período. Aí vão precisar colocar um cronograma mostrando os desembolsos com a quantidade de pagamentos. Ah, coloquei lá uma moto que eu vou adquirir, tá? A moto vai ser dada uma entrada e um financiamento de tantas parcelas mês a mês. Vai ter que me demonstrar isso no cronograma financeiro. Por quê? Isso vai fazer depois parte dos custos ou das despesas que você vai ter dentro do projeto. Lembrando que aqui eu poderei ter custos, despesas e investimentos, que são os 3 tipos de desembolsos que eu tenho de valores, tá? Então, basicamente, no primeiro item, eu faço uma descrição em analítico e em resumo de tudo que eu preciso. No segundo, eu faço um cronograma físico, quando que esses investimentos entrarão na empresa. E no terceiro, com base no cronograma físico, eu coloco o valor dos desembolsos. Sugestão, aqui vocês não trabalham com tabela, trabalham apenas com quadros, tá? Então, o que acontece aqui? Basicamente, gente, nós estamos falando que ainda há uma possibilidade de fazer uma ou outra modificação dentro do nosso processo, tá? Só que, até o dia 5 de outubro, se eu quiser fazer alguma modificação específica, eu a farei, tá? Após 5 de outubro, não tem mais como. Porque nós não teremos mais tempo hábil para pensar e repensar. Por quê? Porque a parte pauleira do projeto vai entrar na próxima entrega. Então, a sugestão que eu dou, trabalhem de uma forma muito redonda. Se for o caso, exagerem na quantidade de informações. Eu prefiro pecar pelo exagero do que pela falta. Eu prefiro ser criticado numa banca por ter muita informação do que ter falta de informação. O que nós queremos aqui, enquanto equipe, nós queremos mostrar aos nossos avaliadores que o nosso resultado, ele é perfeito. Por que eu falo nosso? Porque quer queira, quer não, vocês desenvolvem o projeto, mas o meu nome também está junto. Ou seja, gente, eu também estou sendo avaliado dentro da banca. O meu sucesso depende do sucesso de vocês. E é claro que nós teremos sucesso. No mais, o que precisarem, sempre estamos à disposição. Beijo na testa de vocês, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.